E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e hoje palpite da 25ª rodada. Pois é, galera, mas antes de começar, aquele pedido de sempre, deixa aí o like. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Tamo junto. Isso aí, também tem a opção seja membro e a opção valeu para fortalecer o canal também. Show de bola, editor. Chama a vinheta aí. Galera, como sempre, a gente faz questão de lembrar, aqui é só uma resenha, ver quem acerta, ver quem erra, vocês também, né? Se acertam, se erram, nada de dicas de apostas, valeu? Tamo junto. É isso aí, vamos que vamos, Felipe. Rodada maluca, muito ruim, mas pelo menos acertamos alguma coisa. Vamos lá, Corinthians e Bahia, os dois acertaram o resultado. Ceará e Inter, Felipe acertou o resultado. Grêmio e Cuiabá, os dois acertaram o resultado. E São Paulo e Santos, Felipe acertou o resultado. E eu consegui cravar o placar. Boa. Pelo menos uma salvou, né? Caralho, o maluco é brabo. Pra começar essa rodadinha aí, Fluminense e Atlético Goianiense. Vamos lá, Felipe. Fluminense, de uma sequência boa, né? Perdeu pro Fortaleza em casa. Mas continua sendo uma equipe forte. Pra minha opinião, acho que é favorito para ganhar esse jogo. Apesar, né, o Atlético Goianiense ser uma equipe chata. Está 3 jogos sem perder pro Fluminense e Atlético Goianiense. Então tem esse tabuzinho pequeno, mas tem aí. E o Atlético Goianiense, dos últimos 10 jogos, empatou 5, né? Então é uma equipe que empata muito. Então é uma equipe que, se não vence, atrapalha o adversário. Mas vou de Fluminense aí 1-0 para esse jogo. Cara, eu pego o que você já disse, inclusive aproveito, né? Principalmente essa estatística aí dos empates, que é justamente o placar que eu vou falar, Fluminense e Atlético Goianiense 1-1. Justamente pela instabilidade dos dois times, né? O Fluminense vinha bem, e aí voltou a ser um time irregular, inclusive jogando mal a última, perdendo quando era um pouco mais favorito, né? Por ser mandante, está numa fase melhor. E o Goianiense nem precisa falar, né? Ganha um, empata um, perde um, enfim. Não consegue ganhar nos últimos 5 jogos, uma vitória só. E por isso eu acredito que vai ser 1-1. Atlético Mineiro e Ceará. Atlético Mineiro não tem muito o que falar, né? É um time que não perde, porém, vacilou contra o Chapecoense, né? Quebrou meio mundo de gente que pensava que ia ganhar. Mas continua a 15 jogos sem perder e a melhor defesa do campeonato, né? Já o Ceará está a 3 jogos sem perder, porém empata muito, né, Felipe? Então é aquela equipe que, mesma coisa, o Atlético Goianiense, costuma atrapalhar seus adversários. E uma questão curiosa aqui é que o Ceará faz poucos gols e leva pouco gol também. Então por isso eu acho que vai ser um jogo aí de poucos gols pelo lado do Ceará. Mas o Atlético Mineiro continua acreditando num ataque forte. Então pra mim 2-1 Atlético Mineiro. Show de bola. Cara, sobre o Galo realmente não tem muito o que falar. Tirando que nos últimos jogos, né, não vem com aquele ataque que a gente estava acostumado. Sim. Lá no começo do campeonato. Mas é normal também, né? Essa de Brasileirão, não dá pra manter isso o campeonato inteiro. Mas segue ganhando, segue líder, e quando tropeça, quem briga com ele também tropeça, né? Então, é bem cara de campeão mesmo. E sobre o Ceará, cara, eu aproveito já o que você disse. A única coisa que eu acrescento, né? É que o Ceará é um péssimo visitante, porque não tem uma vitória fora de casa. Então, sendo assim, Galo 2-0. Show. Sport Corinthians, Alisson. Meu amigo, o Sport, pra quem achou que estava, né, vencido, que ia desistir do campeonato, em vez de 2 vitórias seguidas, na última vitória fez 3 gols. Na verdade, nos últimos 2 jogos fez 5 gols, né? Fazia 7 jogos não fazia gol. Já o Corinthians está 10 jogos sem perder, né? Uma fase excelente. Eu acho assim, se não fosse o Corinthians, poderia acreditar no Sport, mas como o Corinthians está embalado, eu vou de Corinthians aí 1-0, mas acredito num jogo difícil aí contra o Sport. Cara, eu sigo tudo que você falou. Acredito aí num 2-1 pro Corinthians, mas muito preocupado pelo momento que o Sport começou a viver, né? De recuperação, que passa bastante confiança aí de vencer o jogo mesmo, tem total chance pelo que vai apresentando. Mas é difícil porque o Corinthians vive um momento muito melhor, né? Se o Sport começou a ganhar agora, 2 vitórias, o Corinthians não sabe que é perder a 10 jogos, né? Tem. Então, colou no G4, enfim. E sem contar que é um ótimo visitante também, que pesa bastante. Então, por isso, Corinthians 2-1. Fortaleza e Flamengo, Alisson. Fortaleza veio de uma bela vitória fora de casa, né? Contra o Fluminense, acabei de comentar isso. E só tem apenas 2 derrotas jogando em casa, Felipe. Uma equipe que é uma das melhores
caseiros desse campeonato aí, né? Já o Flamengo tá 5 jogos sem perder, também tá 5 jogos sem perder pro Fortaleza nesse confronto direto, mas segue muito desfalcado, né, Felipe, pela situação aí da eliminatórias. Então, por isso, pelo último jogo do Fortaleza e pelo último jogo do Flamengo, eu vou por 2-2 esse jogo aí. Acho que vai ser um jogo bastante difícil, mas com bastante gols. Show de bola. Cara, o Flamengo já tá 5 jogos sem perder pro Fortaleza, né? Então pesa um pouco. Pesa também o que você falou do Fortaleza mandante. E pesa que os dois, modo geral, né? O Flamengo tá um pouco melhor, mas modo geral no Brasileirão os dois ainda estão com fases irregulares. E o Flamengo também perde muito com seus desfalques, né? O time muda completamente. Enfim, eu acredito no 1-1 nesse jogo. Acho que vai ser um jogo bem difícil, bem disputado. E só lembrando aí também, Alisson, que tem um inscrito nosso que sacaneia, né? Que quando a gente aposta no Fortaleza, o Fortaleza perde. Então vamos comprovar agora se é verdade, que a gente tá apostando no empate, né? Alguma coisa tem que acontecer diferente. Diferente, isso aí. Vamos ver. Atlético Paranaense e Bahia, Alisson. Outro confronto bastante equilibrado, né? Nos últimos jogos aí foi bastante equilibrado. O Atlético vem crescendo no campeonato, tem apenas 3 empates no campeonato, ou seja, aquela equipe que ou vence ou perde. Já o Bahia, né, continua em crise, os últimos 10 jogos foram 5 derrotas e apenas 1 vitória. É a pior defesa do campeonato junto com a Chapecoense, então vou de Atlético Paranaense pelo fator casa, pelo fator do momento. Então Atlético Paranaense 2-0 contra o Bahia. Pois é, cara, nesse jogo não tem nem muito o que falar. Repito quase tudo o que você disse, né? Acrescento aí que o Furacão como mandante só tem 2 derrotas no Brasileirão, então realmente muito forte dentro de casa. Fora de casa já fez seus pontinhos, mas não se compara, né, ao que joga dentro de casa. E o Bahia é isso, né, cara? Crise, parecia que ia começar a se recuperar, mas aí depois desandou de novo. Então, por isso, mandante aí, Furacão 2-1. Show. Palmeiras e Bragantino, Alisson. O Palmeiras segue instável, né, cara? Nos últimos 10 jogos ganhou apenas 2. É o pior momento para ele poder dar essa caída no campeonato, mas é o Palmeiras, né? Já o Bragantino está 6 jogos sem vencer. Os últimos 5 confrontos contra o Palmeiras perdeu 4. Então tem um tabuzinho aí de 4 derrotas aí pro Palmeiras nos últimos 5 jogos. Mas, pelo momento do Palmeiras, pelo momento do Bragantino, eu vou de empate também. Não dá para confiar em nenhum nem outro, apesar que eu acho que o Bragantino tem uma certa vantagem, porque o Palmeiras está muito mal mesmo no Campeonato Brasileiro. Mas vou de 1-1, Felipe. Show de bola, cara. A gente está pensando bem parecido, né? Só os placares diferentes, mas a lógica tem sido a mesma nessa rodada aí. Eu acredito em um 2-2, num jogo movimentado, num jogo aberto. São 2 times ofensivos, assim como foi o Flamengo e o Bragantino, né? E é o que você disse, a fase dos dois não ajuda, né? O Palmeiras é muito instável, até consegue ganhar um joguinho, mas aí depois já perde vários, enfim, empata. E o Bragantino, cara, tá 6 jogos sem saber o que vencer no Brasileirão, né? Tudo bem, cabeça lá na Sul-Americana, mas enfim, desandou legal no Brasileirão. E vindo de 2 empates seguidos, então acho que conciliando tudo, né? Deve ser um empatezinho desse jogo, 2-2. Desse Juventude e América Mineiro. Juventude é outra equipe que empata muito. Nos últimos 10 jogos foram apenas 2 vitórias. Está 3 jogos sem vencer o América, isso conta muito. Apesar de jogar em casa, né? O América segue aquela boa fase, né, mano? O time cresceu na hora certa no campeonato, está 7 jogos sem perder. 1 derrota apenas nos últimos 10 jogos, então é uma fase maravilhosa. Então pela fase, vou ir de América Mineiro 1-0 contra a Juventude, mesmo sendo fora de casa. Cara, mais uma vez eu sigo a sua lógica, né? Só o placar diferente, mas eu acredito também na vitória do América Mineiro. Não tem mais essa de acreditar no mandante, porque a gente já viu que esse campeonato não é dos mandantes. E o América Mineiro, né? Tudo que você falou, 7 jogos sem perder, com direito à vitória aí sobre o Palmeiras. Juventude, cara, nos últimos 4 jogos como mandante só teve 1 vitória. Time que não aproveita muito bem esse fator casa, né? Então, juntando a fase, juntando a questão do mandante não ser tão bom em casa, América Mineiro 2-1. Pô. Internacional e Chapecoense, Alisson. Cara, o Inter tá 2 jogos sem ganhar, porém, vinha de uma sequência maravilhosa, né? Cresceu muito no campeonato na hora certa. É muito forte dentro de casa, já a Chapecoense continua atrapalhando os times lá de cima. Tem apenas 1 vitória no campeonato, é a pior defesa do campeonato junto com o Bahia. E vem de 4 jogos sem vencer, mas é a equipe que gosta de atrapalhar a gente. Quando a gente aposta que a vitória contra ela vai lá e empata, né? Mas mesmo assim, não dá pra fugir muito disso. Então eu vou de 2-1, lembrando que o Chapecoense sempre mete o golzinho aí, né? É verdade. 2-1 pro Inter, tá? Show de bola. Eu também vou de Inter 2-1, cara. Cheguei a pensar em não colocar gol pra Chape, mas é difícil, né?
E eu só vou de Inter 2-1, até pensando que pode ter um resultado diferente, a Chape pode surpreender. Surpreender não por desrespeitar a Chape, mas pela fase, né? Só tem uma vitória no campeonato. Mostrou isso no último jogo, foi pra cima do Galo, chegou perto mesmo, podia ter conseguido a vitória, né? O Galo que recuperou no finalzinho. Mas o Inter nos últimos 3 jogos como mandante aproveitou bem. O fator casa venceu os 3, então eu acho que o Inter se tornou um time que joga muito bem em casa e por isso que ele tem um 2-1. Santos e Grêmio, Alisson. Jogo dos desesperados, né, Felipe? O que achar desse jogo, né? O Santos continua naquela crise, 11 jogos sem vencer. Os últimos 5 jogos marcou apenas um gol. O ataque não está funcionando do Santos, porém não perde para o Grêmio há 5 jogos. Tem esse tabuzinho aí. Já o Grêmio, nos últimos 5 jogos, levou gol em todos eles. Vem de 3 jogos sem vencer e continua na zona de rebaixamento naquela luta ali, né? Então, por essa situação toda que eu falei, eu vou de 1-1. Lembrando que... Não, pensando, né, que o Santos possa meter um golzinho aí. E o Grêmio, como sempre, leva gol. Então, eu vou de 1-1 aí. Um jogo bastante difícil de palpitar. Show de bola. Cara, eu acredito aí num 0-0. Num jogo ruim de se assistir. Até pelo momento dos dois times, né? Que não ajuda em nada. E o resto que eu falaria, você já disse, não tem por que eu repetir, né? Então realmente só acredito em um 0-0, porque seria um clássico bem diferente em outro momento, mas nesse momento os times não tem muito o que oferecer a não ser o desespero, né? Pra sair do Z4. Cuiabá e São Paulo pra fechados. Mano, o Cuiabá já está 4 jogos sem vencer, equipe que mais empata no campeonato. Nos últimos 5 jogos empatou 3, pra você ter uma noção. Já o São Paulo vem de 4 empates seguidos, todos eles com poucos gols, e o ataque continua não funcionando muito bem. Então, por isso, não dá para fugir também, eu vou de 0-0. Pois é, cara, eu acho que você acabou de falar isso, né, mas como é interessante até para agregar no resultado aí que a gente vai falar, eu também acredito no 1-1, né? Ou melhor, eu acredito no 1-1, você foi de 0-0, a gente inverteu os dois últimos, né, percebeu? Mesma lógica, só que você vai ter bastante empate nessa rodada. Sabe? Bastante empate. Aí acontece tudo o contrário, né? Mas enfim. Tem bastante goleadas. Exatamente. São Paulo já está 5 empates seguidos. E o Cuiabá, dos últimos 4 que não vence, empatou 3. Impressionante, né, cara? Então, assim, não tem muito o que falar. Um time que empata contra outro que empata, então por isso, 1-1. Show de bola. Fechamos, Felipe. Pedir pra galera mais uma vez deixar os comentários aí embaixo e vamos ver se essa rodada melhora, né? Porque tá perigosa. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!